Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma ideia que parece ficção, mas já está acontecendo em agências e projetos reais: personas e clientes sintéticos, criados com inteligência artificial. Você já imaginou testar uma campanha com consumidores antes de fazer pesquisa de campo? Como isso funciona tecnicamente? Onde ela tem riscos? Eu vou te contar tudo. Então, vem comigo! Se você já colocou uma campanha de marketing na rua, lançou um produto ou defendeu uma estratégia diante de um cliente, você conhece bem essa tensão. Como o público vai receber isso? Vai entender a mensagem do jeito que a gente imaginou? Vai gerar resultado, conversa e conversão? Ou no pior dos cenários, vai produzir ruído, rejeição ou um problema maior do que o briefing original? Para reduzir esse risco, o mercado sempre recorreu à pesquisa exploratória, qualitativa, grupo focal, pré-teste. Alô, galerinha do planejamento! O desafio é que essa pergunta quase nunca é tão simples quanto parece. Quando falamos em o público, na prática, a gente está falando de múltiplas personas com repertórios, expectativas e critérios de julgamento muito diferentes. Uma mesma campanha pode gerar entusiasmo em um segmento, indiferença em outro e rejeição em um terceiro. Entender essas reações é parte central da estratégia. O problema é que o modelo tradicional de pesquisa carrega dois grandes gargalos no dia a dia do mercado: tempo e custo. Pesquisas qualitativas bem feitas demandam planejamento, recrutamento, ir para campo, análise e síntese. Isso significa semanas de esperas e orçamentos altos para responder a perguntas que muitas vezes precisam de direcionamento em dias, não meses. Em um mercado cada vez mais dinâmico, ideias são testadas enquanto ainda estão em construção. Esperar semanas por validação muitas vezes já significa chegar atrasado. É nesse ponto que começa a ganhar força um conceito que ainda está sendo tratado como curiosidade tecnológica, mas que na prática já está reorganizando o processo de decisão no marketing: os clientes sintéticos ou agentes sintéticos. Tá, mas o que é que isso significa na prática? Clientes sintéticos não são robôs genéricos opinando sobre campanhas. Eles são modelos de simulação comportamental, treinados para reproduzir padrões de percepção, julgamento e a reação de perfis específicos de consumidores. Eles não respondem porque foram programados para concordar, respondem porque foram alimentados com dados culturais, comportamentais e contextuais que moldam aquele tipo de decisão. Na prática, funcionam como um ambiente seguro para testar hipóteses, uma espécie de laboratório onde ideias podem ser tensionadas antes de virarem produtos, campanhas ou investimento real. A mudança aqui não é só tecnológica, ela é mental. Deixamos de tratar o consumidor apenas como alguém que responde depois e passamos a incorporá-lo, ainda que de forma simulada, durante o processo de criação. E por que isso importa agora? Bem, o mercado está vivendo uma contradição muito clara. Nunca tivemos tantos dados disponíveis, mas nunca foi tão caro errar. Campanhas nascem sob pressão. Marcas precisam performar rápido. Decisões equivocadas têm impacto imediato em reputação, negócio e carreira. Os clientes sintéticos entram exatamente nesse intervalo, entre o achismo criativo e a validação tardia. Eles permitem testar narrativas ainda imperfeitas, caminhos estratégicos ainda cheios de dúvidas e hipóteses que talvez nunca chegassem à mesa se um único critério fosse: vamos pesquisar quando estiver pronto. E a resposta para quem acha que isso ainda é o futuro é bem simples: já está acontecendo. Um exemplo claro vem da Almap BBDO. A agência, em parceria com o Google, desenvolveu o Synths, uma plataforma baseada em inteligência artificial capaz de criar personas sintéticas e simular reações de diferentes perfis de consumidores a campanhas, roteiros e conceitos criativos ainda em construção. A lógica é inserir o consumidor ao longo do processo decisório e não apenas no início exploratório ou no pré-teste final. Esses testes já foram usados em campanhas reais, ajudando os times estratégicos e criativos a ajustar mensagens, tons e narrativas com mais segurança e menos dependência de achismos internos.
Ao mesmo tempo, esse tipo de abordagem também deixou de ser exclusividade de grandes estruturas e grandes agências. Plataformas que já estão disponíveis, como a Atípica.ai, já permite criar personas sintéticas, conduzir entrevistas simuladas e gerar insights em questão de horas. Tradicionalmente, o consumidor é ouvido em dois grandes momentos: no início para entender o problema e no fim para validar uma solução. A lógica sintética quebra essa linha reta. O feedback passa a acontecer ao longo de todo o processo. A ideia não precisa estar apresentável para ser testada, ela é questionada enquanto nasce. Isso muda muito a dinâmica dentro das agências e das marcas. Decisões deixam de ser defendidas apenas por intuição ou senioridade e passam a ser sustentadas por simulações consistentes de reação do público. Claro, isso não elimina o debate criativo, mas ele qualifica o debate. Essas plataformas operam em duas frentes principais. Primeiro, a construção de personas a partir de dados reais, combinando informações demográficas, psicográficas e comportamentais para gerar consistências probabilísticas. Segundo, entrevistas e simulações automatizadas, onde agentes de IA assumem papéis de persona e moderador, gerando feedbacks em minutos, sem o campo tradicional. Quanto mais rica e específica a base de dados, maior a fidelidade da simulação. Bem, clientes sintéticos são eficientes para testar variações, explorar cenários e reduzir custos de iteração, mas não vivem contradições humanas reais, eles não compram, não se frustram, não se cansam. Portanto, tratá-los como substitutos do consumidor real é um erro estratégico. O risco maior é a tal da hiperconfiança. Esses modelos, eles aprendem com o passado, mas se a gente está falando de inovação, muitas vezes ela nasce do atrito com o inesperado. Maturidade é saber usar esses clientes sintéticos para chegar mais rápido a perguntas certas, não necessariamente para encerrar o debate. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!